Em nome de Jesus, amém? Uau, que festa bonita, né? Que alegria poder chegar aqui e ver os meus irmãos, as minhas irmãs, né, conectados nesse propósito, nessa direção de Deus, que nós temos recebido para esse tempo, né? Então, quantos aqui receberam um convite? Levanta a mão aí. Olha aí que benção. Quantos aqui convidaram? Levante a mão. Amém. Eu quero dizer para vocês que eu sou grato a Deus pela vida da liderança, né? De terem ouvido esse chamado, de terem se corresponsabilizado com esse projeto, com esse propósito que nós temos, né? De avançarmos nessa jornada de transformação. Então, a você que faz parte da liderança, você que de alguma forma, mesmo você que talvez não seja líder de um grupo caseiro, ou que esteja envolvido em um ministério, e você recebeu o convite e convidou, nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Somos gratos a Deus pela vida de vocês que disseram sim para esse convite. Amém? Né? Então, é uma oportunidade de nós crescermos juntos. Né? Há muitos anos atrás, quando eu cheguei nesse ministério, meu negócio era tocar guitarra, eu queria tocar guitarra. Então, assim, ó, tinha culto, eu ia lá para tocar guitarra. E se não tinha guitarra, eu ficava bravo, né? E um dia eu estou guardando minha guitarra numa quarta-feira, né? E o pastor, né? Na época então o pastor Sidney, ele chegou e me deu uma cutucada nas minhas costas, assim, né? E disse para mim assim: o que tu faz na quarta-feira, à noite, né? Eu digo: olha, na quarta-feira eu fiquei pensando assim, né? O que eu vou dizer para me escapar? Nada, né? Aí ele disse para mim assim: olha só, tem uma reunião aqui toda quarta-feira que é o Cajado, eu queria te convidar para participar. E eu digo: tá, vou vir, né? Cheguei em casa, falei na época para a Lene, né? Eu disse: ó, né, tem uma tal de reunião lá do Cajado, né? Eu vou ir e tal. Aí fui na tal da reunião, cheguei lá, uma reunião assim, né? Achando assim que daqui a pouco, sei lá, vai rolar um som, alguma coisa, né? Não, né? Os caras vieram de Bíblia, eu fiquei assim, é um culto de doutrina? O que é isso aqui? Porque eu tinha vindo de uma congregação onde tinha o culto de doutrina, né? E para a honra e glória do Senhor, a gente foi crescendo naquele ambiente de aprendizagem, né? E de aprendizado uns com os outros, no compartilhar. E pela primeira vez, né, as escamas dos meus olhos caíram o dia que o meu pastor disse para mim, ele leu um texto, e nós estávamos sentados numa roda, por isso que a mesa ela é importante, por isso que essa conexão da gente estar perto uns dos outros, conversando, né? E na próxima, daqui a 15 dias, vocês troquem de mesa, não fiquem nas mesmas mesas sempre, né? Certo? E nós estávamos sentados numa rodinha e o pastor leu um texto e perguntou assim: cada um de nós agora vai dizer o que esse texto falou conosco. E pela primeira vez, já nascido num lar cristão, pela primeira vez eu tive a oportunidade, né, e, digamos, fui provocado por Deus, né, a dizer o que aquele texto falou comigo. E aquilo para mim foi, dali para frente, eu comecei a perceber que eu podia aprender a palavra de Deus através do Espírito Santo, através da comunhão com os irmãos, que eu poderia me debruçar um pouco mais sobre um texto e aprender algo. E o tempo foi passando, essa chama foi queimando no coração, né? E um dia esse mesmo pastor veio e disse para mim assim: cara, tu tem que sair de trás desse violão. Eu fiquei bem bravo com ele. Eu digo: pá, mas como assim sair de trás do violão, né, cara? Né? Meu negócio é violão, né? E para a honra e glória do Senhor, eu resolvi obedecer, saí de trás do violão e hoje estou aqui, né? Não larguei o violão, botei o violão para trás de mim, né? Mas eu saí de trás do violão, né? Certo? Então, o que eu quero trazer para vocês assim? É uma jornada, a vida com Deus é uma jornada. Amém? Né? Para um pouquinho e pensa aonde você estava há aproximadamente 5, 6, 7 anos atrás. Aonde, quem sabe, você estava há 2 anos atrás. E Deus está nos chamando como igreja para essa jornada de transformação, para esse tempo onde nós vamos crescer, onde nós vamos aprender juntos, vamos compartilhar vida de Deus uns com os outros, né? E eu creio que o que está acontecendo aqui nesses dias, o que vai acontecer nesses dias aqui, vai nos surpreender. Nós temos uma expectativa com relação àquilo que Deus vai fazer nesses dias, neste lugar, em nome de Jesus, e de forma simples. Amém? Diga para quem está ao teu lado aí, é simples. Não precisa muita firula, né? Então você pode ver, é simples, Deus vai fazendo, o Espírito Santo vai fazendo. Qual é o maior interessado no cumprimento da missão de Deus nessa terra? É o próprio Deus.
né? Então nós somos o que? Agentes nesse processo, né? E a gente está, na verdade, aqui nesses dias, né, aprendendo. Nós vamos aprender muitas coisas aqui, para que a cada dia mais nós possamos servir melhor o nosso Deus e percebermos, né, o quanto a luz dele pode brilhar através de nós. Para quem é líder de grupo caseiro aqui, a gente ainda não fez, não liberei ainda a palavra do grupo caseiro, né? Mas vai ser nessa linha, né, de nós refletindo, né, a luz de Cristo, né? Então eu queria assim dar essas boas-vindas para vocês, né? Queria agradecer em especial a presença aqui do pastor Márcio. Fica de pé, pastor Márcio, né, de Alvorada. O irmão Daniel também pode ficar, né? Eles vieram de Alvorada para estar conosco. O pastor Márcio é pastor também da convenção, né? É uma das lideranças aqui da região metropolitana, aqui no pastoreio de pastores, né? Ficamos muito felizes de ter tua presença aqui. Eu disse que depois de Jesus, ele é a nossa grata surpresa dessa noite, né? Tanto você também, Daniel, né, que está começando essa caminhada junto, né? Cola no teu pastor, que é a melhor coisa que a gente faz, né? É colar junto com aqueles que são homens excelentes, né? Eu tenho dito, eu quero ser homem excelente, eu quero andar do lado de homens excelentes, né? E eu sou grato a Deus por essa convenção, porque é um lugar onde eu vejo a maior concentração por centímetro quadrado de homem excelente, né, na obra de Deus. Quando nós olhamos a história desses homens, olhamos a história da convenção, nós ficamos cada vez mais apaixonados, né, e muito, ao mesmo tempo, corresponsabilizados, né, de assumir o cajado como próxima geração e mantermos esse patamar, porque a régua ficou alta, né? A régua ficou muito alta. Muito obrigado, pastor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E da mesma forma como o pastor Márcio e o Daniel estão aqui hoje, como falei para vocês, né, no decorrer dessa jornada, nós vamos ter surpresas aqui. Pessoas, né, vão vir para também estar nos ajudando, né, e vocês que estão sentadinhos aí também, né, serão muitas vezes chamados, né, para contribuir também, né, certo? Então não se preocupe que ninguém vai pegar o microfone aí, vai ficar sentado falando. Não se preocupe, vai vir aqui na frente, né? Estou brincando, tá? Tá? Mas eu queria assim abrir com vocês a palavra de Deus num texto, né, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. E você pode ficar de pé comigo, né, para nós lermos esse texto juntos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Na semana passada, na nossa reunião, né, onde nós damos, digamos assim, demos o start, né, da jornada de transformação, nós trabalhamos um pouquinho em cima da questão do servir, né? A igreja ela foi chamada para servir, né? Nós servimos a Deus, servimos aos irmãos, né? Nós servimos, mas não é só servir, fazer coisas, a gente tem que ter um propósito nisso, né? Jesus não vai vir buscar gente que faz coisas, né? Mas essas coisas têm que estar conectadas profundamente com a missão de Deus. Então, servir é o meio pelo qual nós cumprimos a missão de Deus, né? Um conceito bem rapidinho assim, né? Então, lá em Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Né? Vamos ler juntos? Né? Eu vou ler aqui, você repete, que as versões estão diferentes, né? E é como a gente é da música, a gente gosta de um coral também, né? Né, apóstolo? Né? Então, vamos lá. Porque o Filho do Homem, só as mulheres primeiro para a gente fazer em vozes, né? Certo? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora vamos ver a voz masculina aí, né? Certo? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, né? Pode sentar em nome de Jesus, né? Um breve comentário aqui sobre esse texto, né? Eu estava meditando nele um pouco antes de vir para cá, na parte da tarde, e me chama a atenção que esse dar que Jesus fala, a palavra no grego é didomine, né? É interessante a gente pensar que o Senhor veio nos dar um presente, né? Essa palavra didomine, ela fala
de dar um presente, ela fala de dar algo a alguém. Olha só que interessante, ela fala de conceder, dar a alguém que pede. Olha só que interessante, deixar com que tenha. Então pense no texto, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e deixar com que você tenha. Porque dar não é simplesmente dar uma coisa, vai Deus, não, é deixar que você tenha aquilo, é lhe dar aquilo para que você, é lhe dar a oportunidade de servir alguém, de andar com alguém que serve, é lhe dar a oportunidade, abrir a porta para que você possa caminhar com um Cristo, né, que é luz do mundo, amém? Né? Então, ou seja, né, é muito mais do que ele veio para nos dar aí algumas coisas aí. Não, o Senhor Jesus, ele veio para nos servir, né, e nos fazer completos, amém? Porque como a gente fala sempre aqui, eu gosto demais quando ouço o Jefferson falar isso, que não existe Espírito Santo mirim, não tem Espírito Santo para criança, não tem Espírito Santo para adolescente, para terceira idade, é outro tipo de Espírito Santo, né? Não, o Espírito Santo é um só. Amém? Então, ou seja, a obra de Cristo, ela é completa na nossa vida, amém? Então eu queria assim compartilhar com vocês isso, né? E deixar muito claro que se Jesus veio para servir, se nós temos um Deus, não existe outro Deus além do nosso Deus, além daquele que trabalha, Ele é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. O Espírito Santo é aquele que nos serve, né? Como aprendemos já uma vez aqui, é o sulante nambalomai, né? Aquele que pega na outra ponta. Então, ou seja, entenda uma coisa, Deus quer fazer. Diga para quem está ao teu lado, Deus quer fazer, e Ele está contando contigo. Amém? Essa relação nós não podemos esquecer, a relação entre aquilo que Deus quer fazer através do seu Espírito e a nossa instrumentalidade humana, porque o Senhor, Ele quer fazer através de ti, Elisandro. Em nome de Jesus, amém? Né? Quer fazer através de nós, isso não pode, nós não podemos perder essa dimensão, senão nós vamos achar que alguns, né, recebem um Espírito especial para servir e outros não. Estão comigo, amém? Glória a Deus. Como não sou eu o preletor dessa noite, eu quero só te convidar para ficar de pé, né? Você vai colocar a mão no ombro da pessoa que está do teu lado aí na mesa, né? Alguns irmãos me perguntaram por que eu estou com esse negócio no braço aqui. Irmãos, não é nada demais, tá? Não estou doente, é uma revisão de 50 mil, só isso, tá? Certo? Então tem que ver como é que está aí, né? O filtro de óleo, essas coisas aí, né? Tá? Então é só isso, tá? Então está tudo certo. Mas eu quero te convidar para orar pela pessoa que está do teu lado. Essa pessoa que está do teu lado é um presente que Deus te deu. Então ora ao Senhor e agradece a Deus pela vida desse presente maravilhoso que o Senhor te deu. Pode começar em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por esta casa, Senhor, tão amada no nosso coração, que um dia nos recebeu, que nos acolheu e nos fez, Senhor, servos do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida, Senhor, daqueles que doaram, Pai, noites de sono, Senhor, que doaram, Senhor, o seu tempo, que investiram, Pai, em jejuns, em lágrimas, em orações, em clamor, Senhor, para que hoje este ministério estivesse de pé. Somos gratos a Ti pela vida, Senhor, do pastor Sidney, nosso apóstolo hoje, Senhor, da apóstola Leonídia, Senhor, que Deus investiram a sua vida, Pai, como primícia desse ministério, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela vida deles, Senhor, e, Senhor, te agradecemos por toda a liderança que um dia contribuiu para que essa casa espiritual acontecesse, para que pudéssemos chegar aonde estamos hoje, Senhor. Nós, Senhor, nós não olhamos para trás, Senhor, com desprezo ou com, Senhor, qualquer tipo, Senhor, de ressentimento. Nós olhamos para trás, para a história que nós temos contigo, e nós dizemos: bendito é o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir com alegria no coração. Descortina diante de nós nesses dias, Senhor, o servir. Descortina diante de nós nesses dias, através do Teu Espírito Santo, aquilo que Tu queres como missão nesta terra para a Tua igreja, Senhor, para este ministério local. Nós oramos, nós abençoamos, nós agradecemos ao Senhor e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre cada pessoa aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, Pai, que se inscreveram, nós abençoamos também, Senhor, porque Deus certamente não puderam estar por algum motivo, Senhor, e nós queremos
aonde eles estão, abençoá-los nessa noite. Queremos declarar, Deus, em nome de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Queremos declarar, ó Pai, que o meu irmão, a minha irmã, que estão aqui nesta noite, Pai, serão abençoados, alcançados, Senhor. Terão, Senhor, novos níveis de revelação do Senhor. E Deus, te servirão ainda com mais profundidade, Senhor. Pai das luzes, nós oramos nesta noite, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, nós, Senhor, dizemos, Senhor, que bendito é o teu nome. Obrigado, Pai, pela a obra eterna que o Senhor idealizou. Obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque tu desceste até essa terra e com o teu próprio sangue nos comprou de volta para Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, porque tu és aquele que vieste para completar a obra de Cristo na tua igreja nesta terra, para que nós possamos, Senhor, sermos apresentados, Senhor, diante do Senhor, perfeitos em Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós oramos nesta noite e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Uau! Olha só, eu vou dar 10 a 15 minutinhos para você sair do seu lugar. Nós preparamos ali um cafezinho, as irmãs ali prepararam, né? O pessoal do Ministério de Ensino também preparou. Então você vai agora sair do seu lugar, né? Vai ali pegar um cafezinho, né? Uma bolachinha, tá? Então faça isso em nome de Jesus, faça contato, tá? Certo? Deus é um Deus relacional, amém? Amém? Relacionamentos. Enquanto os irmãos vão pegando o cafezinho, vou dar um aviso aqui, né? Fim de semana agora, então, nós temos aí o retiro dos jovens, né? Cadê o Jefferson? Jefferson, que dia é aberto para nós lá? Sábado vai ser dia 22? Sábado, 22 de abril, lá no retiro de jovens, tá? Vai estar aberto para que a igreja possa participar. Você que se sente jovem, que tem até 120 anos, pode participar, não tem problema nenhum, tá? 18 horas, né? Então dá para ir tranquilo, participar lá, tá com o pessoal lá, um lugar muito lindo, né? A gente já vai lá, faz um ato profético lá, que em breve será o nosso retiro lá também de liderança, em nome de Jesus, né? Lugar top. Então você já conhece o lugar e a gente também cultua o Senhor junto no sábado, né? Como é o nome do sítio lá, Jefferson? Recanto Céu na Terra. Forte. É Encharqueadas, tá? Eldorado? Perdão, Eldorado. Eldorado, tá? A gente vai postar para vocês depois ali a localização, né, Jefferson? Tá? Nós vamos mandar no grupo a localização para vocês, tá? Glória a Deus. Essas balinhas que estão na mesa para pegar, tá, pessoal? Você ficar com vergonha, pode pegar a balinha, tá? Tem um versículo bem interessante aí. Pode subir, pode subir. Os irmãos vão estar distribuindo para vocês aqui umas folhas, tá? Para que vocês possam fazer as anotações daquilo que vai ser falado nessa noite aqui. É muito importante você entender que a responsabilidade de construir, né, esse marco dessa jornada de transformação é de cada um de nós, né? Porque aquilo que vai ser falado hoje, daqui a pouco, quem sabe daqui a um tempo você vai esquecer. Mas é importante que você possa ir guardando esses materiais,
né? Pega uma pastinha, um saco plástico simples, vai colocando dentro, né? Se quiser comprar uma pastinha, compra uma pastinha, vai colocando as folhas ali, tá? Para você ir guardando as percepções daquilo que Deus está falando através daquilo que está sendo ensinado aqui, ok? Tá? Eu creio que seria isso. Só fazer um breve comentário sobre o versículo que vocês receberam na mesa também, né? Há muito tempo atrás, essa é uma dor de todo aquele que trabalha no ministério, né? Que é a falta de pessoas muitas vezes para ajudar, para trabalhar, para servir, né? Então, se você é líder de ministério aqui, ou líder de grupo caseiro, você sabe que da dificuldade que tem às vezes de você encontrar pessoas que queiram, né, estar junto, né, pastor Márcio, né? E uma vez eu estava pensando nisso e orando, e esse texto ele veio com muita força no meu coração, né? Rogai ao Pai que envie trabalhadores. Quem é que envia trabalhadores? É o Pai. A gente pode formar muitas pessoas, a gente pode, né, dar muita instrução, muita informação, mas quem vira a chave no coração é o Pai, né? E veja bem, é o Pai, ou seja, fala de paternidade, fala de intimidade, né? Então, nós temos rogado ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, né? E nessa noite o Senhor enviou vocês para cá. Amém? Né? Calma, não tenha medo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Apóstolo Ednei, por favor, pode passar. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Bem, gente, estamos aqui então para iniciar essa jornada de transformação. Eu acho bom a gente fazer um pequeno comentário antes da gente entrar naquilo que realmente gostaríamos, né? Nós temos que entender que esse projeto, essa jornada de transformação, tá, é um processo, tá, que nós temos construído, temos pensado, melhor dizendo, juntamente com o pastor Joel, para que visa nos conscientizar, ampliar o nosso entendimento e mudar um pouco a forma de nós vermos as coisas, quer as coisas de âmbito natural, quer de âmbito espiritual. Eu creio que como igreja nós não temos problemas doutrinários, né? Talvez nos falte ainda alguns posicionamentos sobre determinadas coisas, mas em termos doutrinários eu acho que nós não temos problemas. E nessa jornada nós vamos poder contemplar algumas coisas, tá? De uma teologia bíblica prática, tá? Nada complicado, porque a gente sabe que as coisas práticas, aquilo que a gente vivencia também no dia a dia, né? Algumas abordagens, não hoje, tá? Mas no decorrer da jornada, algumas abordagens estratégicas, visando cumprir uma coisa, tá? Esse aqui é o nosso tema, Missio Dei, visão, missão de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Missio Dei, missão de Deus. Então é nisso que nós vamos trabalhar no decorrer do tempo, tá? E nós vamos também contemplar o seguinte, que as coisas são bem simples e muitas delas nós já praticamos normalmente, né? Nós já praticamos normalmente, mas muitas vezes nós precisamos, né, de um aprofundamento maior. Então hoje, tá, começando essa Missio Dei, essa missão de Deus, nós vamos começar da coisa mais básica que pode haver, certo? Da coisa mais simples e que todos vocês já sabem, certo? Então se a gente sabe, por que a gente vai abordar? Para que nós entendamos qual é o propósito, qual é a missão de Deus, nós temos que entender o que acontece um pouco antes. Então, no papel que vocês receberam, vocês vão ver que basicamente, todo mundo recebeu? Tem alguém que não recebeu a folha? Levanta a mão aí. Eu acho que todos receberam. Se não recebeu, levanta a mão, tá? Vocês vão perceber nessa folha que nós vamos começar do princípio, e o princípio é Gênesis, certo? Uma palavra que no hebraico é Bereshit, né? Quer dizer simplesmente no princípio, quando começou todas as coisas. Ali nós vamos ver a ação de Deus, né? Nós vamos ver a ação de Deus. E aí vocês vão ter também, né, nesse formulário,
né? Um espaço aí para vocês anotarem algumas coisas que a gente for falando, tá? Que vocês acharem importante, tá? Alguns, como é que está escrito? Alguns acontecimentos que vai acontecer em Gênesis 1 a 3, tá? E alguma coisa que Deus ministra ao teu coração na hora. Isso é importante. Deus falou isso ao meu coração. Anota, né? Porque assim a gente também vai fazendo uma construção individual daquilo que Deus está ministrando ao nosso coração. Amém? Vamos orar então? E vamos pedir a Deus que Deus nos dê simplicidade. Deus nos dê humildade, certo? Mas principalmente assim, simplicidade na forma de conduzir as coisas. Talvez você vai dizer, mas isso aí eu já sei, apóstolo. E eu vou dizer para você, eu sei que você sabe, certo? Eu sei que você sabe, tá? Mas algumas coisas podem ser acrescentadas. O Espírito Santo pode fazer isso, especialmente ao teu coração, né? Então vamos orar nesta hora. Pai, nós nos colocamos na tua presença. E nós sabemos que aquilo que vamos falar é tudo, Deus, coisas que nós já lemos, já aprendemos, já pregamos. Mas, Senhor, tem um propósito na abordagem desse assunto nesta noite. É de nos conduzir, de nós entendermos, de nós nos conscientizarmos. Ó Deus amado, como foi o princípio de todas as coisas e que desemboca na missão de Deus para a nossa vida. Então, Senhor, nos dá graça, nos dá simplicidade, nos dá humildade, para que, ó Deus, Tu possas trazer ao coração dos meus irmãos tudo aquilo, Senhor, que Tu vens, ó Deus, realmente fazendo no coração de cada um, Senhor. Nós louvamos e nós glorificamos o Teu nome por todas as coisas. Amém? Muito bem, eu acho que agora quem está de costa ou de lado é melhor virar um pouquinho para cá, fica mais facilitado, né? Capítulo 1 de Gênesis começa sobre a questão da criação, nada mais, nada menos do que isso, né? Quando Deus então começa a preparar todo um ambiente, a criar todas as coisas, né? E a primeira coisa que Deus, diante da sua palavra, estabelece, qual é? Haja luz. Haja luz e houve luz. Fiat lux, né? Haja luz e houve luz. E ali vem o primeiro ensinamento. E a palavra diz que Deus fez o quê? Separação entre luz e trevas. Certo? Então Deus começa já desde o início fazendo separação. Não tem comunhão de luz com as trevas. Luz é luz, trevas é trevas. E onde aparece a luz, as trevas têm que sumir, né? Ontem ainda pregávamos sobre a noite escura da alma e falando que o nosso problema às vezes não é a escuridão. O nosso problema é a intensidade da nossa luz, né? Em que nível está a intensidade da nossa luz. Muito bem. E vai adiante, e ali então Deus preparou tudo, né? A alimentação, a questão dos animais, a questão, né, da vegetação, das árvores frutíferas, dos animais selváticos. Então Ele cria tudo com perfeição, certo? Ele cria tudo com perfeição. Só que Ele olha... Eu creio que Deus, eu gostaria que vocês começassem a se colocar no lugar de Deus, certo? Comece a se colocar no lugar de Deus. Ele prepara tudo e diz assim, acho que está faltando alguma coisa. Fez o primeiro dia e disse que era bom. Fez o segundo dia, era bom. E assim foi até o quinto dia. E no sexto dia, ele então resolve criar o homem. Criar o homem. E ele pega então, ele diz assim, esse homem tem que ser, não pode ser qualquer um. Esse homem tem que ser a minha imagem e semelhança. Tem que ser a minha imagem e semelhança. Nada na questão física, mas na questão espiritual, né? Então o que acontece? Ele pega esse homem, certo? Pega, em primeiro lugar, do que o homem é feito? Do pó da terra, né? Pega o homem do pó da terra, pega da parte material, né? Molda e sopra nele o sopro de vida. E aí esse homem
A parte material, e a parte imaterial, que é o sopro de Deus, diz que ele passa a ser alma vivente. Ele passa a ser alma vivente. Então nós temos, então, no meio de todo um cenário, certo? Se coloque no lugar de Deus. Todo um cenário, e ele então forma o homem. A sua imagem e semelhança. Para que nós possamos entender um pouquinho mais, né? Muito embora vocês são pessoas inteligentes, nós vamos procurar dentro desses 3 capítulos, tá? Dramatizar um pouco, porque tudo que aquilo que a gente visualiza, a gente grava com mais facilidade, né? Então vamos supor que eu, sendo Deus, todo esse cenário aqui, vocês imaginem todo esse cenário bonito, tá? E aí então, eu como Deus, vou soprar, né, um fôlego de vida e vou trazer esse homem à existência. Vocês concordam que eu trago a ele a existência ou não? Amém? Então vem cá. Esse aqui é o meu Adão. Tá? Prazer. Tá? Esse aqui foi o homem que eu formei. Minha imagem e semelhança é espiritual. Tá? É espiritual. Graças a Deus, né? Vem pra cá então. Então eu vou colocar este homem, tá, no jardim. Tá? Esse homem no jardim, perfeito, sorriso, tal, uau, né? Que nem falou pastor Joel, uau, né? Então tudo isso, tá? Mas eu vou dizer para ele o seguinte: olha, cara, Deus falando para Adão, chamando ele de cara. Tira as mãos do bolso porque tu vai trabalhar. Tá certo? Às vezes, não sei se vocês já te ouviram alguém dizer assim: eu gostaria de saber quem foi que inventou o trabalho. Alguém já ouviu essa pergunta? Alguém? Né? Então eu digo para vocês, quem inventou o trabalho? Foi Deus. Certo? E eu vou dizer para vocês a primeira profissão que houve. A primeira profissão que houve foi um jardineiro. Certo? Não foi um advogado, não foi um alto executivo, nem nada. E como tu é jardineiro, eu vou pedir uma coisa para ti, tá? Tu vê se tudo que tem aí, só uma ordem eu quero te dar. Tá vendo aquela árvore ali? Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu não podes comer daquela árvore, certo? Tudo que está em volta está à tua disposição, tudo. Aquela não, porque o dia que tu comeres dela, sabe o que vai acontecer? Tu vai morrer. Ok? Muito bem. Então é o seguinte, ó, eu vou vir tratar contigo, vou ver como é que foi o teu dia, na viração do dia, lá no final da tarde. Tá? Então eu quero que tu dê uma olhada aí no jardim, dê uma parada na grama, tá? Ver como é que estão os frutos, tá? E eu vou voltar amanhã, no final do dia agora, para a gente conversar, legal? Porque a gente vai ter essa comunhão, essa intimidade, tá certo, cara? Vamos lá. Então fica à vontade, tá? E aí passaram-se as horas, Adão trabalhando, fazendo tudo que precisava fazer. Na viração do dia, Deus vem. E daí, Adão, como é que tá, cara? Legal? Como é que foi o dia? Tranquilo, dei umas bandas por aí, arrumei uma coisa aqui outra, não baguncei nada. Limpei, organizei, tá tudo dentro dos conformes. Deu comida para os bichos? Dei, todos os bichos, tudo bicho. Tudo alimentado. Tudo alimentado. Tudo. A árvore tá lá, não comi nada. Tudo bem. Ok. Tá? Continua aí, depois a gente volta. Esse Adão não está me agradando muito de mão no bolso.
No final do dia, Deus vem novamente para se encontrar com Adão. E daí, como é que tá? Amém? Tranquilo? Amém? Enfadado ou não? Não. Sei, faltando alguma coisa. Faltando alguma coisa. Eu acho. Eu organizei tudo, já fiz tudo. Os bichinhos estão tudo de dois. Deus, ao observar tudo isso, ele viu uma coisa. Tudo que ele tinha criado era bom. E quando criou o homem, ele achou que era muito bom. Mas nas suas visitas constantes, ele detectou uma coisa que não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Nós vemos um princípio lá em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. E aí eu quero trazer uma lição, um ensinamento para vocês, de que não está se falando apenas esta palavra no sentido de um casal, mas muita gente anda sozinho hoje em dia. Anda cercado de pessoas, tem não sei quantos seguidores no Instagram, tem quantos amigos no Facebook, mas ele é um homem sozinho. Eu quero dizer para você que nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, você precisa de alguém ao seu lado. Alguém que seja uma pessoa madura, alguém que seja uma pessoa conselheira, alguém com quem você possa confiar. Mas sozinho, não. Diga isso para 3 pessoas que estão ao teu redor na mesa: sozinho não. E muitas vezes a gente diz: mas eu tenho a minha mulher. Muitas vezes você tem a sua esposa e anda sozinho. Porque tem coisas que você não reparte com ela, ou você não reparte com ele. E aí então, nessa percepção de não andar sozinho, certo? Eu vou fazer Adão tirar uma soneca. Certo? Escolhe aqui mesmo. Isso. E vou tomar dele uma costela. Homem, se apalpem aí, vê se não falta uma costela em você. Provavelmente, né? E às vezes tem umas costelas que são gordinhas. Tem problema. Então ele dorme. E para que ele não esteja sozinho, certo? Eu vou pegar esse osso e vou transformá-lo numa mulher. E vou pegar a Eva. Eva, não sou eu que te dou esse nome, é Adão, tá? O negócio é o seguinte, ó, tu viu que o Adão ali está para baixo? Ah, não? Eu vou acordá-lo e vou te apresentar ele, tá legal? Não. Essa daí, cara. Eu quero te apresentar alguém. Que isso, rapaz? Vocês estão no jardim. Olha só, o cara é arriado, né? Brincadeira, aqui, gente, aqui é tudo santo, perfeito. Certo? Não tem essas liberdades, não. Sim, é feito para ti. E a Bíblia diz que ambos estavam nus. Por favor, não tirem a roupa. Diz que ambos estavam nus e não se... Do que fala isso? Do que fala estar nu e não se envergonhar?
fala de transparência. Certo? Alguém que tem um relacionamento transparente. Alguém que não tem nada por esconder. Quando a gente vive na presença de Deus, este é a recomendação. Homem e mulher vivendo de forma transparente. Certo? Ok. Agora vocês são os dois. Ela vai ser tua auxiliadora. Certo? Ela vai te ajudar aí nas lidas, tudo e tal, tá? E depois, na viração do dia, eu venho dar uma olhada como é que vocês estão. Ok? Então vocês fazem normal, eu venho, vocês depois peço relatório. E Deus veio na viração do dia para resolver uma dúvida do casal. Tem problema. Desde o princípio foi assim. Certo? Tu já falaste para ela da árvore? Vai falar? Não esquece. Tá? Fazer o seguinte, ó, agora tu dá um nome para os bichos, tá? Porque ela falou, né? Bicho, 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 né? Então agora tu vai dar os nomes para o bicho. Eu vou te dar inteligência para que tu possas então dar um nome para cada um. No final do dia eu volto aqui e a gente se fala, ok? Tudo bem contigo? O que achou? É, e tu, como é que tá? Tá bem? E eles então vão passear pelo jardim, vão dar nome para os bichos, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal vai estar ali. Na viração do dia, Deus volta para conversar com eles novamente. E para minha surpresa, eles não estão aqui. Aquela comunhão, aquela intimidade, aquele relacionamento, certo? Eles não estão aqui. E a primeira pergunta que Deus faz na Bíblia: onde estás? Onde estás? Quando Deus olha para isso, Ele diz assim: aconteceu alguma coisa. Alguma coisa não está certa. E Ele olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e ver que foi comido o fruto daquela árvore. Onde estás? Quem sabe nessa noite Deus, na sua missão, pergunta para nós: onde é que tu estás? Onde tu estás? Tem alguns testemunhos que a gente ouve de crentes que foram firmes no Senhor e um dia
eles se desviaram e daqui a pouco foram para uma boate, foram para um cinema, seja lá o que for, não é que seja pecado o cinema, tá? Mas num lugar impróprio. E Deus fala ao seu coração: o que tu estás fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. E ele volta, então, essa pessoa volta para os caminhos do Senhor, né? Então, naquele dia, na viração do dia, no relacionamento, certo? Deus entende que a comunhão foi quebrada. Porque o homem não está presente. E ele, então, faz, né, uma pergunta: Adão, onde estás? Medo. De onde surgiu esse sentimento? Esse sentimento não tinha quando ele estava comigo. Vem cá, Adão, Eva. Que negócio é esse de medo? Não está legal. Tu nunca tinha tido esse sentimento antes, né? Não. E tu? Como é que vocês estão se sentindo? Estou me sentindo estranho. É algo errado aqui. Alguma coisa está faltando, está vazio. Está vazio. Por acaso, vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, daquilo que eu tinha dado ordem que não era para comer? Sim. Fala. Fala bem alto. A mulher que me deu a fruta. Eu sempre disse: tu foste feito do pó da terra. Mulheres, vocês concordam que o homem é vil para enfermidades? Tem uma gripezinha, coitado, já vai para a cama. É ou não é? É, né? Né? Uma gripezinha qualquer, fica todo, né? E aí tem que trazer uma sopinha, aquele negócio todo, né? Sabe por que isso? Porque foi feito do pó da terra. E a mulher foi feita do quê? Da costela, do osso. Por isso tem osso duro de roer. Ó, tem gente aí falando, é verdade, olha só. Hein? Aqui, veja bem, são etapas que eu estou querendo mostrar para vocês. A primeira coisa que foi rompida foi a comunhão deles comigo. Eu estando no lugar de Deus. Eu preparei tudo da melhor forma possível. Preparei o melhor ambiente. Certo? O trabalho que ele fazia nem era trabalho, era emprego. Não, porque fazer o que fazia, tendo tudo em ordem, fácil. Providenciei aquilo que faltava. Uma mulher. Aparece o primeiro sentimento no homem e na mulher também. Qual foi? Medo. O medo surge, certo? Quando eu me comprometo com o pecado. Aí vem o medo, vem a depressão, vem a angústia, vem a ansiedade, vem uma série de coisas. E muitas vezes nós não sabemos. Ainda estávamos falando com uma irmã agora há pouco, antes do... Aqui, né, falando de o medo nos paralisa. Então, que sentimento é esse quando tudo estava perfeito e aconteceu? Não? Aconteceu. E agora surge uma outra... Vocês viram que eles sempre andavam de mão? Ou eles já não andam mais? Vocês repararam que ele diz assim, a mulher que tu me deste, ele está culpando a mulher? É? A mulher que tu me deste. Sabe quem é o culpado da coisa?
Sou eu. Eu faço um bem e ainda o cara vem, né? E dizer que eu sou o culpado. E por outra coisa, ela também diz o quê? Não fui eu, foi a serpente. As justificativas que nós encontramos para as nossas falhas, para as nossas imperfeições, que muitas vezes nós não admitimos isso. Nós não admitimos, certo? Então, nós vamos começar, tá, a falar um pouquinho agora sobre as consequências do pecado. Eu quero aprofundar um pouco isso de uma maneira bem prática, mas que nem sempre nós estamos apercebidos, certo? A primeira coisa que Deus fala lá em Gênesis 3, não saiam daqui, isso aí, fica no canto aí cabisbaixo. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Lá no versículo 13, tá? Aí vocês já podem ver ali do 11 a 13, no 14, né? Ou seja, a primeira coisa que eles fizeram quando saíram correndo daqui, o que foi? Foi cobrir a sua nudez, porque estavam nus e se envergonhavam. Antes eles não tinham problemas, hoje eles têm. O que eu estou fazendo é uma narrativa de Gênesis, né? Mas ilustrando, vamos dizer assim, um pouco dramatizando. E agora vem então as consequências do pecado. A primeira delas é destinada à serpente. A primeira delas é destinada à serpente. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvásticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Não sei se a serpente tinha pé ou não, mas agora que ela vai rastejar, vai. Certo? Então estava ali uma determinação, né? É uma figura, né? É uma figura, a serpente, realmente de Satanás. E aqui, irmãos, no versículo número 15, guardem bem isso, por favor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira promessa da redenção do homem. Aqui a primeira promessa de Cristo Jesus aponta para Jesus. Quando ele está falando, porém a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, né? Se vocês verem João 3,16, o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gálatas 3,16, diz lá, quando fala, irmãos, de esmagar a cabeça da serpente, ali aponta para a cruz, certo? Onde Jesus passou por todos os sacrifícios, né? É como alguém que estivesse ferindo o seu calcanhar, mas diz a palavra, né, que ele ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, tá? O que significa, tá? Ferir a cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente significa, tá? É colocar por terra toda a autoridade que Satanás poderia ter. Está debaixo dos pés do Senhor Jesus. A cabeça, o pé do Senhor Jesus, né? Amassou, esmagou, feriu a cabeça da serpente. Então está ali, tá? Todas essas coisas acontecendo. Primeira pessoa que foi tratada, a serpente. A segunda, quem foi? Com quem Deus tratou logo? Com a mulher. Vem cá. Olha só Deus falando, vem cá. Por causa do que tu fizeste, certo? Por causa do que tu fizeste, tu terás sofrimentos. A tua gravidez, tu darás filhos em meio a dores. Tu tinhas tudo
para ser uma mulher totalmente realizada. Mas por causa do que tu fizeste, agora, não somente tu, mas toda... Vejam bem que eles são o princípio de todos nós. Humanamente falando, tá? Muita gente diz assim, Deus é Pai. Realmente, eu creio que Deus é Pai. No que se refere à criação. Todos nós somos filhos de Deus. Agora, com relação à salvação, só aquele que recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, somos filhos de Deus. Sim, somos. A nossa descendência, nós vamos ver, eu não sei se é Lucas, eu acho que é Lucas, que ele vai fazendo a genealogia de Jesus e ele chega lá até Adão e diz assim, Adão, filho de Deus. Certo? Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós passamos hoje, sabe quem é que começou? Mulheres, quantos já têm filho aqui? Levanta a mão. Quantos já sofreram as dores de parto? Quantos já sofreram a gravidez? Pode pegar ela na esquina depois, tá? Certo? E tem mais uma coisa. O teu desejo agora vai ser para o teu marido. E ele vai te governar. Está lascada. Certo? São essas coisas. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que Bíblia, gente. Certo? E hoje, nós estamos num movimento feminista tremendo, né? Do empoderamento da mulher. Nada contra. Eu acho que a mulher tem o seu valor inestimável, né? Prova disso que eu estou com uma há 48 anos. Me suportou todo esse tempo, né? Me suportou todo esse tempo, certo? Bênção de Deus né? Mas o que acontece? Cada um tem o seu papel. E hoje o grande conflito dentro das famílias é que cada um não sabe qual é o seu papel, né? Essa questão, né, da questão muitas vezes da mulher, não sou nada contra isso, tá? Muitas vezes estar no mercado de trabalho, né? Se sustentando, enfim, todas essas coisas, ajudando em casa, mas muitas vezes não como uma parceira, não como uma auxiliadora, mas como alguém que quer estar no mesmo nível, ou quem sabe até acima do homem. Isso é antibíblico. Por isso que a Bíblia diz o quê? A mulher será uma auxiliadora, aquela que está ao lado para auxiliar. Aquela que está ao lado para auxiliar. Tudo bem? Mas é isso aí. Sabe por quê? Eu sou Deus. E esta é o que vai restar para ti. Volta para o teu lugar. Adão, vem cá, rapaz. Adão disse, viste que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Tu sabias que tu és o líder do teu lar? Eu te coloquei como líder? Tu sabia que tu devias dar orientação? Eu não te disse que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E por que tu comeu? Porque ela te deu. Ela manda em ti, então. Homens, liderança é do homem, administração é da mulher. Nós estamos vivendo hoje dias muito difíceis. E aí tem uma coisa que eu gostaria de falar. O homem, se tem uma coisa que Deus deseja, que o homem deseja, é a segunda necessidade do homem. Não é a primeira, é a segunda, tá? A segunda necessidade do homem, sabe qual é? Ter paz em casa.
dele ter paz em casa, de ele chegar cansado do trabalho e encontrar uma esposa que vai lhe proporcionar conforto, bem-estar, certo? Mas muitas vezes, quando o homem retorna, eu escutei uma vez uma frase que dizia assim: muitas vezes ao sair do trabalho, o bar é mais terapêutico do que o meu lar. Homens que muitas vezes não têm vontade de voltar para casa. E tem mulheres também que gostaria que o homem não voltasse. As duas coisas. Certo? Então a liderança é do homem. E não é uma liderança imposta, é uma liderança conquistada. É um respeito conquistado. Certo? Então o que tem acontecido muitas vezes, a Bíblia diz que a mulher é melhor morar no fundo do quintal, na casinha do cachorro, do que uma mulher rixosa dentro de casa. Não sou eu quem fala isso, Bíblia. Certo? E o homem, para não se incomodar, porque tem mulher que azucrina a vida do cara, né? Claro, aqui não tem ninguém, gente. Não estou falando para vocês, pelo amor de Deus. E ele chega, em vez de encontrar um ambiente legal, ele encontra um ambiente conturbado. E para não se incomodar, ele negocia a liderança dele. Eu negocio a minha liderança em favor da paz. Certo? Então as coisas têm que ser equalizadas, homem e mulher. Mas chega aqui, vem cá. Por causa do que tu fizeste, porque tu atendeste a voz da tua mulher, prestem bem atenção. Maldita é a terra por tua causa. Vocês já pensaram na dimensão dessa palavra? Uma terra sendo maldita por causa de uma desobediência? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas antes, tu tinhas tudo à tua disposição. Agora tu vai trabalhar, tu vai ralar para conseguir o teu sustento. Tu vai ver o que é bom agora. Uma vida de pecado. E isso vai ser durante todos os dias da tua vida. Vai dar duro. Viu? Parece que essa maldição chegou no homem. Homens que só pensam em trabalhar. Não tem tempo para a família, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para uma vida social. Por quê? Porque ele tem que trabalhar. Um emprego, 2 empregos. Preciso ganhar mais, preciso ter mais. Ela também agora, antes era tudo legal, agora ela vai produzir cardos e abrolhos. Sabe o que é cardo? Não sabe. Então eu vou te dizer. É uma planta considerada praga da lavoura. Ela tem umas folhas amarelas e é cheia de espinhos. Isso tu não tinhas antes. Lembra aqui? Não tinha nada, né? Agora vai ter. Sabe o que é abrolho? É uma planta rasteira e espinhosa. Muitas vezes onde tu pisares, tu vais ter os teus espinhos. No suor do teu rosto tu vai comer o teu pão. Aquilo que eu te dava de graça, certo? Agora tu vai suar para ganhar, para comer o teu pão. Até que tu tornes a terra. De onde é que tu veio? Do pó. E sabe para onde é que tu vai voltar? Para o pó. Nesse momento se estabelece a morte física do homem. O homem era para viver para sempre. Certo? Mas a partir desse momento, tu és pó e ao pó tornarás. Muitas vezes nós temos medo da morte. Ninguém gosta. Né? Ninguém gosta de perder ninguém. Mas esse é o ciclo da vida. E esse é o fruto. Esse é o resultado. É a consequência de quem? Consequência de quem? Pode pegar ele na esquina depois.
certo? É ali. Volta para lá. O que é essas folhas que vocês têm aí na frente que estão se cobrindo? Não quer ficar nu? Essas aí são as folhas de figueira, né? De onde é que tu pegou? Daqui? Ok, eu vou providenciar para vocês, tá? Uma pele de animal, para vocês cobrirem a vergonha de vocês. Ok? Fica aí. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Esse era o destino do homem. Era isso que Deus tinha preparado para o homem, para nós. Mas a partir de agora, certo? O homem vai voltar ao pó. Aqui, olhando esse púlpito, certo? Vem vocês dois aqui. Porque vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês pecaram. Fora. Não quero falar, fica quieto. Fora. Eu preciso de dois querubins aqui. Não precisa vir voando. Mas que querubins assanhados esse, gente. Meu Deus. Vocês são sempre assim? Bem animados. Bem animados. Mas a tarefa que eu tenho para vocês não é nada animada. Viu? Eu expulsei o homem e a mulher do jardim. O caminho que conduz à vida eterna, vocês vão protegê-lo. Fiquem na frente. Ninguém entra por esse caminho. Esse caminho está fechado. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugir de uma espada que se revolvia. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ninguém entra aqui. Tu estavas perguntando o que mesmo? Fala mais alto para todo mundo ouvir. Vou pensar no teu caso. Vou pensar no teu caso. Certo? Mas por enquanto, não entra aqui. O caminho está fechado. A vida eterna está vedada. O caminho da árvore da vida está bloqueado. Sabe por quê? Por causa de vocês dois. Vocês tinham tudo para ser felizes e vocês escolheram o pior caminho. Por isso, esse caminho está fechado. Podem voltar aos seus lugares, querubins, querubinas. A gente brincou um pouco. O fato de saírem para fora do jardim demonstra a morte espiritual. Tu és pó e ao pó tornarás. Morte física. Fora do jardim, expulso do jardim, morte espiritual. Então o que eu quero mostrar para vocês, eu já estou encerrando.
Pode parecer uma coisa muito simples, mas mostrar algumas coisas, tá, dentro dessa representação e dentro da palavra de Deus. A primeira coisa que quando Deus veio tratar com Adão e Eva, não os encontrou. A comunhão estava rompida. O homem estava fora da comunhão com Deus. Quando ele come e se esconde, e ele diz, tive medo e me escondi, isso estava significando o quê? Que o ser humano entrava em conflito consigo mesmo. Ele estava desajustado, por isso diz, eu estou sentindo um negócio que eu nunca senti. Realmente, irmãos, eu fico pensando, a gente nunca leva para um pouco mais detalhado. Vocês já pensaram o que é sentir medo quando você nunca sentiu? Um sentimento que você nunca experimentou. Eu imagino o pânico que deve dar dentro do ser humano. O que é isso que eu estou sentindo, meu Deus? Eu nunca senti. Mas é isso que o homem se desajusta quando sai da presença de Deus. Muitos desajustes nossos, muitas dores, muitas crises, muitos conflitos, é porque muitas vezes, tá, nós estamos distante de Deus. Não quero dizer que você não seja cristão, mas se você está distante de Deus. Depois vem outras questões, como por exemplo, né? Tu és pó, em meio a dores, sofrimentos, tu vai dar luz ao teu filho. Ao homem diz, tu vai ralar, tu vai suar, tu vai ter que te arrebentar para conseguir o sustento de cada dia. E finalmente, ele diz, você está fora. Então, irmãos, eu quero concluir. Eu quero dizer que esse é o princípio para nós entendermos qual é a missão de Deus. Certo? Hoje não é a missão de Deus. Tá? Vamos dizer assim, a questão mais conceitual, o que é a missão de Deus, tá? Nós vamos ter no próximo bloco, né, que deve ocorrer no dia, Joel, dia 8 de maio. Né? Na terça-feira, porque primeiro, na segunda-feira, o primeiro é feriado, então vai ficar para dia 8. Eu quero dizer para você, não perca o nosso próximo encontro, porque você vai entender o que é a missão de Deus para as nossas vidas. Eu quero concluir nesta hora, tá? Trazendo que você se imagine se colocando no lugar de Deus. Como é que você acha que Deus, ao abrir a porta, o caminho do Éden, expulsa o filho que ele criou, a filha que ele criou? Como é que Deus vê tudo aquilo, certo, que ele criou, e nós vamos ver alguns slides agora, baseado nesse texto, em que nós nos tornamos. Nós vamos ver em que nós nos tornamos, o que representou essa saída da presença de Deus. Nem a saída, essa expulsão do jardim. Então vocês se acomodem aí para olhar nos dois telões, tá? Nós já estamos concluindo. Tá? Desliga as luzes. Eu quero que você, ainda não, por favor, eu só quero que você tenha um coração sensível nesta hora e você possa entender o coração de Deus. Num slide muito simples, mas que você possa entender o coração de Deus. O coração de Deus para com a tua vida. O coração de Deus para com a minha vida. Ok.
Ao ver esses slides, eu fico pensando no coração de Deus. Vem cá. Eu fico imaginando Deus fazendo toda a criação, preparando tudo do bom e do melhor. E aí ele começa a ver a maldição da terra. Começa a ver a destruição da sua criação. Ele começa a ver o ser humano que ele criou com tanto carinho, vendo uma foto que nós buscamos da Amy Winehouse, né? Uma mulher linda, morreu com 27 anos daquele estado. E Deus olha e diz: eu não criei você para isso. Eu não criei você para isso. Ele olha a violência, que nem agora houve, por favor, em Blumenau, naquela escola, gente. Aquele homem entrando dentro de uma creche, numa escola, e matando 4 crianças a machadada. A que ponto o homem chegou? Essas são as consequências do pecado. E ele perguntou: tem como voltar? Tem como voltar tudo como era antes? E aí, os 2 querubins estão aqui. Eu só vou adiantar uma coisa. Diz que o caminho para a árvore da vida estava bloqueado. E eu creio que Deus diz assim: eu só abro essa porta aqui se apresentar diante de mim um homem que nunca pecou. E nós vamos encontrar esse homem dizendo: Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu só quero lançar uma coisa na mente de vocês para nosso próximo encontro. O que você tem a ver com tudo isso? O que você tem a ver com tudo isso? O quanto isso te preocupa? O quanto isso te atinge? O quanto isso requer de ti alguma posição, alguma ação? Ou será que temos pensado apenas em nós mesmos? Quando olhamos sobre a maldição da terra, qual é o meu papel nisso? Isso a gente vai ver no nosso próximo encontro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E aí você faz depois as suas anotações, conforme você quiser, mas eu quero orar contigo nesta hora. E eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus. Essa é a hora, irmãos, de você ficar realmente numa reflexão, certo? E que você possa pedir: Espírito Santo, ministra o meu coração. Nós temos um conceito, uma ideia muito pequena de pecado. Muito pequeno. Nós precisamos ampliar. Eu creio que esses slides ampliam para sabermos as consequências que o pecado trouxe para a nossa própria vida. Eu quero orar contigo. Pai, Tu és tão bom. E tudo que Tu fizestes
foi de uma forma maravilhosa. E proporcionastes ao homem ele ter um ambiente totalmente saudável para viver. Colocaste tudo à sua disposição, apenas deste uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, no seu livre-arbítrio, foi lá e comeu, e por isso o pecado entrou na terra. Deus, ministra o nosso coração agora, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o homem foi expulso do paraíso por causa de tudo isso. Voltou, ó Deus, a ser pó, a mulher passou a ter sofrimentos, o homem começou a trabalhar, enfim, todas as coisas que nós já sabemos que estão relatadas na Tua Palavra. Abre os nossos olhos para vermos o que tudo isso representou para a minha vida, e para a vida dos meus irmãos, e para a vida da humanidade. Pai, nos ajuda a nos humilharmos diante de Ti e reconhecermos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ah, Deus, que possamos concentrar toda a nossa vida na pessoa do Senhor Jesus. Porque, Senhor, nós vamos passar, nós somos peregrinos aqui, Senhor. Mas nós queremos entrar, ó Deus amado, os portais eternos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui se dispuseram. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Márcio, do Daniel, que vieram lá de Alvorada, ó Deus amado, para nos prestigiar e estar conosco. Senhor, que isso tudo possa ficar no nosso coração e possamos sair daqui, ó Deus, com uma interrogação na nossa cabeça: o que eu tenho a ver com tudo isso? Ó Espírito Santo, aquilo que eu não consegui transmitir, ainda que muitas vezes possamos até ter dado umas risadas aqui, Senhor, mas Tu conheces a intenção do nosso coração. Agora, Senhor, prepara-nos para sabermos a missão de Deus. Ó Deus, neste próximo encontro, Senhor, sabendo, Deus, que Tu és bom e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Eu Te agradeço e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pastor Joel tem algum recado? Só um minutinho, irmãos, tá? Queridos, é muito precioso o que a gente está vivendo nesses dias aqui e aprendermos como nós estamos aprendendo, né, caminhando nessa jornada. Como falamos, é uma jornada, é um processo, então não perca o dia 8, onde nós vamos continuar o tema da missão de Deus, né? E isso vai certamente clarear a tua mente com relação a muitas coisas, para que você possa ser mais assertivo naquilo que você serve e aqueles que não foram despertados para isso também puderem fazer. Amém? Então fica aqui o nosso convite. Mais uma vez, meu muito obrigado a cada um de vocês. E eu quero também dar uma notícia para vocês. Alguns dias atrás, né, nós, juntamente com o irmão Vinícius, né, o irmão Elisandro também, né, juntamente com o gabinete do vereador Florindo, tá, eu fiz um contato, a gente estava conversando, eu fiz um contato. E um dia eu estava ali caminhando ali no nosso loteamento, ali onde vai ser a nossa casa nova, né? E eu pensei assim, ali estava o nome da rua projetada, não sei o que. Eu pensei assim, puxa vida, né? Bota o nome de tanta gente em rua, podia botar o nome da Lene numa rua, né? E aí, isso foi um sábado. Uma segunda-feira o Vinícius me ligou, pedindo, né, informações sobre o João Laurindo, né? E depois no final da conversa ele disse a mim assim, se souber de alguma coisa, eu digo, eu sei. Sei, né? Botar o nome da rua da igreja lá de Valdirene. Aí, não, escuta só, pessoal. Aí ele, não, mas eu acho que dá, não sei o quê. Aí foram pesquisar lá, né, junto com o jurídico lá. Então, o nome da nossa casa nova, a rua da nossa casa nova, né, será Avenida Pastora Valdirene Lucas da Silveira. Tá? Então, eu creio assim que é uma homenagem muito preciosa, né? Eu creio que a gente faz, né? Por causa do legado, da história, né? E eu tenho certeza que
a gente vai, no futuro, a nossa geração, principalmente a nossa geração, né, vai poder falar o nome de alguém que a gente conheceu, né? Então eu fiquei muito feliz, sou muito grato, né? E amanhã, às 18 horas, 18h30? 18 horas, né? Vai ter a sessão na Câmara ali, então, onde esse tema vai ser votado, né? Em princípio, não há nenhuma hipótese dele voltar atrás, né? Mas se alguém quiser comparecer, a casa, a Câmara de Vereadores, quantos aqui já foram numa reunião de vereadores? A cidade, levanta a mão. Quem não foi, ainda é a hora de ir, para saber como é que é a coisa, como é, né? Se uma vez por ano um cidadão fosse numa reunião da Câmara de Vereadores, mudaria o quadro político da cidade. Pode ter certeza disso aí. Então é a oportunidade de você estar lá, né? Quem quiser, quem puder. Eu sei que o horário não ajuda muito, né? 6 horas, né? Mas tem ao vivo também pela Facebook da Câmara, também tem ao vivo, tá? No YouTube também, tá? Então eu queria assim, mais uma vez assim agradecer, né, também a iniciativa também que partiu, né, nossa, né? Mas também assim essa estendida de mão, né, através dos nossos irmãos aqui, que são irmãos da casa aqui em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Prepara o nosso coração, Senhor, para essa próxima reunião do dia 8. E que, Senhor, nós possamos ver, Senhor, nos alegrar, Pai, com aquilo que Tu estás fazendo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, abençoamos toda essa equipe que se envolveu, Pai, nesse projeto, Deus, e que possamos realmente ser luz, Pai, nos mais diversos lugares onde estamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe. Se quiser passar, pegar um cafezinho, tem bolachinha ali ainda.